convido você a pegar a sua Bíblia para meditarmos aqui em Gênesis 49, o versículo 28. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai ao abençoá-los. A cada um deles abençoou, segundo os seus merecimentos. Ou seja, Jacó chamou todos os seus filhos, seus 12 filhos, e os abençoou conforme o seu merecimento, conforme o que eles faziam e fizeram por merecer. Jacó os abençoou. Qual foi o propósito de Deus escolher Abraão, Isaque, Jacó, e de Jacó os 12 filhos, que se tornou 12 tribos, e dessas 12 filhos ele deu essas 12 mulheres, e é delas que vamos tratar nesse dia, as 12 noras de Jacó. Na verdade, 13, porque Simeão se casou com 2 mulheres, teve uma, depois teve outra, e teve filhos com as 2. E na verdade posso dizer aqui a 14ª, que não é considerada nora, mas ela teve filhos de Judá, um dos filhos de Jacó. Então, ao todo, podemos dizer 14 mulheres que deram netos a Jacó. São mulheres que vieram com um propósito muito lindo de Deus. Como já mencionamos aqui, 12 filhos, 12 tribos, assim como também 12 portas, 12 portais em Jerusalém. E o propósito de Deus para essas 12 tribos era acolher através deles, abençoá-los e usá-los de forma poderosa para todas as nações do mundo todo. Mas essas 12 tribos, infelizmente, não entenderam o propósito de Deus, deixaram negligenciar, falharam e então desprezaram o Messias quando ele veio a nascer. E assim, o Senhor, então, escolhe apenas uma tribo para que pudesse vir a sua descendência até chegar em Jesus Cristo, até ele vir a nascer, o Messias prometido. O propósito de Deus para essas mulheres é que elas pudessem gerar filhos a esses 12 filhos de Jacó. Vou mencionar o nome desses 12 filhos, que na verdade a gente conhece elas através dos seus esposos. A senhora Ruben, a senhora Simeão, 1 e 2, a senhora Levi, na verdade os seus filhos Judá, né, filhos de Jacó, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. 12 filhos. E desses 12 filhos, então Deus deu 12 noras e mais 2 que deram filhos a eles. E essas mulheres, elas entenderam o propósito de Deus dada a Abraão, que era gerar muitos filhos e tornar numerosa a nação de Israel. Numerosa, para um grande propósito que Deus havia feito para a salvação de Israel e salvação de todas as nações através de Israel. E elas cumpriram isso à risca. Elas começaram e desejaram e dedicaram suas vidas para gerar filhos. E elas deram 51 netos a Jacó. Homens, fora as netas, que não são mencionadas. Na verdade, uma delas é mencionada, o nome dela é Sera, ou Será, como algumas traduções têm um acento no A, né? Será, ou Sera. Mas que essa neta foi destacada por ser da tribo de Azer, e a sua descendência foi muito próspera, e ela vai ser alcançada lá na frente. Depois eu posso mencionar para vocês lá no Novo Testamento. Mas essas mulheres, elas procuraram de forma muito honrosa
gerar filhos para que a promessa de Deus pudesse cumprir, dada a Abraão, e fosse numerosa a nação de Israel, a nação de Jacó, a sua descendência. E Jacó foi muito próspero, feliz com a sua descendência, com muitos filhos, muitos netos, e aí a sua descendência foi crescendo. Dentre essas mulheres, eu quero destacar uma delas. Veja bem, como nós já vimos que foram 12 filhos, 12 noras, e Simeão com 2, teve uma delas que deu filhos a Judá e não foi considerada nora. Por quê? Judá, embora ele foi o filho que continuou a bênção da primogenitura, que os seus irmãos perderam, né? 3 irmãos antes dele, que eram mais velhos, foram perdendo por pecados deles. Aí chegou em Judá, ele estava com a vida bem perfeita na presença de Deus, então a bênção vai para ele, para Judá. Então ele vai com a bênção da primogenitura, e é através de Judá que vem a descendência até chegar a Jesus Cristo. Mas qual foi a mulher que Judá se casou? Com uma cananeia, que não era prometida para ele, não era da vontade de seus pais. E ele teve filhos, sim, com essa cananeia, mas não era a mulher da sua aliança, da sua infância, da promessa de seus pais. E essa mulher foi desprezada. Essa mulher, ela ficou esperando muitos anos por Judá. E eu quero destacar o nome dela. O nome dela é Tamar. Tamar, todos já conhecem a história dela. Que ela teve que se casar com os 2 filhos de Judá. E eles morreram porque não era propósito de Deus de que ela ficasse casada com eles. Eles morreram porque Deus os matou. Eles não queriam deixar descendência, e ali estavam as noras de Jacó com o propósito de Deus, gerar filhos, e muitos filhos, para que fosse constituída as 12 tribos, e cada tribo precisava ser numerosa, assim como Deus disse a Abraão: olha, Abraão, será inúmera a sua descendência, como a areia do mar, como as estrelas do céu. Então estava ali Tamar. Eu destaco essa mulher porque ela não se conformou com esta possibilidade de não gerar filhos. Ela esperou muitos e muitos anos, até o momento que Deus lhe deu uma estratégia guiada, então, pelo Espírito de Deus, ela concebe filhos através de Judá. Como foi? Todos já sabem que ela se veste de prostituta e tampa seu rosto, e Judá não conhece a sua face, mas então se deita com ela num lugar inusitado e acaba ali gerando 2 filhos gêmeos, Tamar gera. E o que é interessante é que através desses 2 filhos de Tamar e Judá é que veio a descendência de reis, de homens bem-sucedidos, de príncipes, de homens prósperos, e assim até chegar em Jesus Cristo. Por isso que é conhecido como Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Então eu destaco aqui, dentre essas mulheres que deram netos a Jacó, eu destaco aqui a Tamar, embora não tenha sido considerada como uma de suas noras, porque Judá se casou com outra mulher chamada Suá, uma cananeia. E outras lições que nós podemos ter através dessas mulheres que foram dadas a homens com o propósito de gerar filhos e tornar numerosa a nação de Israel. O que podemos extrair de lição para os nossos dias? A mesma coisa. Deus gerou você, mulher, que está me ouvindo neste vídeo, gerou a mim, gerou a todos nós com o propósito de reconhecer Deus como nosso Senhor e Salvador e de gerar filhos para que a descendência espiritual de Deus possa ser numerosa.
possa ser grande. Esse é o propósito de Deus para os dias de hoje, para todas nós mulheres. Claro que nós geramos filhos biológicos e isso é honroso, é prazeroso. E tem mulheres que não podem gerar filhos biológicos, mas elas geram filhos espirituais e isso é importante. Outras adotam filhos e registram como filhos verdadeiros, com direito à herança, a tudo, com todos os direitos de filhos. Assim também somos nós quando nós geramos alguém para o reino do nosso Deus. Há poucos dias uma mulher teve um sonho que ela gerava um filho e de repente esse filho nascia e eu costumo ver e interpretar sonhos. Quando Deus me dá sonhos, eu busco de Deus interpretação. E a gente entende, é bem claro, que quando nós evangelizamos alguém, quando nós ministramos a palavra do Senhor aos corações das pessoas, a semente é germinada nesses corações, então vai sendo gerado a palavra até o momento em que essa pessoa possa nascer de novo, nascer para Cristo, nova criatura, nascer da água e do Espírito de Deus, nascer em Cristo Jesus. Então nós passamos a ser mães espirituais, geramos filhos espirituais. Mas tem um segredinho aqui, mulheres. Não podemos simplesmente nos acomodar quando nós falamos do amor de Jesus e geramos essas vidas para o reino de Cristo. Não são elas de fato nossos filhos, é do Senhor, é herança do Senhor. Agora, os filhos que essas pessoas conseguirem para o reino de Deus, novas vidas forem geradas para o reino de Deus, aí sim podem ser considerados nossos filhos. Interessante que Jacó disse isso. Os filhos de José são os meus filhos. Ele considerou realmente ali é um direito, são meus filhos. Assim também possamos cada dia essa lição estar presente nas nossas vidas, gerar filhos e povoar o céu, povoar o reino de Deus com pessoas que venham a conhecer o projeto de salvação e de morada eterna em Cristo Jesus nas mansões que Ele preparou para nós. Vejam que essas tribos vieram do Egito e foram para Canaã. Então eu destaco aqui esses dois lugares, Egito, Canaã. Foram essas mulheres com seus filhos, com seus netos para Canaã, conquistarem a terra de Canaã. Peregrinaram por 40 anos para que essas pessoas pudessem cada vez mais moldar o seu caráter, converterem-se mais a Cristo e assim fossem tendo convicção de que aquela terra prometida desde Abraão seria totalmente conquistada por eles e que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Esta é a promessa também que o Senhor Jesus nos deu, que nós possamos cada dia caminhar como essas mulheres noras de Jacó caminharam, gerando filhos, assessorando seus esposos, ajudando seus nomes serem conhecidos. Tem mulheres que não valorizam o chamado de seus esposos, estão ao lado de grandes homens, mas infelizmente não incentivam, não apoiam o ministério de seus esposos e acaba que cai no esquecimento. E a palavra do Senhor é bem clara em dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia constrói sua casa em harmonia, em amor, em perdão, com serenidade, abençoando seus filhos, profetizando palavras de bênçãos para sua casa, para os seus filhos, para o seu esposo. Quantas mulheres destrói aquela paz, a comunhão, a prosperidade do seu lar por falta de sabedoria, por não buscarem sabedoria em Deus, por não provarem o amor verdadeiro de Deus por seus filhos. Essa semana eu aconselhava uma mulher em que ela não pensa com os olhos futuros que seus filhos vão crescer.
que seus filhos são gente importantes no reino de Deus e Deus já os vê lá na frente como pessoas prósperas e importantes para o reino de Deus. E essa mulher, ela acaba colocando palavras de maldição em seus filhos, proferindo palavras de maldição, com xingos, desprezos para os seus filhos. Não é mulher virtuosa, não é mulher sábia, não é mulher inteligente, mas que cada dia nós possamos ter virtudes de gerar filhos e cuidar com amor, gerar esses filhos e prepará-los para serem alguém prósperos no futuro, alguém que possa deixar e levar seguir a sua descendência e levar o seu nome. Dentre essas noras, eu destaco uma também que é a esposa de Azer. Azer, um dos filhos de Jacó, foi uma mulher sábia e ela abraçou esta causa também. E os seus filhos foram prósperos, foram príncipes guerreiros, foram muito vitoriosos, foram muito ricos, foram líderes, foram chefes de famílias patriarcas, da genealogia dos patriarcas. Então eles foram chefes, a família de Azer. A esposa de Azer foi uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher inteligente, uma mulher que abraçou a causa de seu esposo. E olha só, sabe qual foi a tribo que Deus usou para continuar levando o nome de Jacó? Foi a tribo de Azer e a esposa dele. Uma mulher que ajudou a levar a sua causa com sabedoria, e a sua tribo foi muito numerosa, chegou a contar 54.000 descendentes da tribo de Azer e sua esposa, a nora de Jacó. Que mulher inteligente, que mulher virtuosa. Porém, eu destaco aqui, como eu já disse também, a Tamar. A Tamar foi a mulher que procurou gerar filhos, entendeu que o propósito era esse, então ela buscou de todas as formas a não ser uma mulher estéril, que não findasse os seus dias de forma estéril, e ela concebeu esses 2 filhos e através deles veio então até chegar Jesus Cristo cerca de 2.000 anos pela frente. Oh, que coisa linda é o nosso nome ser lembrado por vivermos uma vida digna, uma vida de amor, uma vida de perdão, uma vida de entrega à nossa missão, ao chamado que Deus tem para a nossa vida. Toda mulher tem um chamado de Deus, toda. Não pense você que você não tem um chamado, que você tem. Todos nós fomos chamados com propósitos de Deus para esta geração em que nós estamos vivendo. E você está cumprindo? Você está gerando filhos? A sua descendência pode levar o seu nome e dizer: tal mulher é uma mulher honrada, é uma mulher nobre. A minha mãe, a minha avó, a minha bisavó é uma mulher que eu posso dizer características honrosas dela? Me fez lembrar aqui uma mulher muito honrosa, e eu quero fazer menção no dia de hoje, nesta geração, e o meu coração está contrito porque hoje Deus levou uma mulher muito agraciada, uma mulher cheia da graça, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, que tinha o dom de louvar, o dom de ministrar palavras proféticas para a sua geração, e ela cuidou de seus filhos de forma muito honrosa, que todos os seus filhos temem a Deus, seus netos temem a Deus, e ela não só cuidou de seus filhos, mas como ela também cuidou de seus sobrinhos. Me faz lembrar aqui, lá atrás, quando Rispa, lá no Antigo Testamento, Rispa, quando ela quis salvar e honrar a sua descendência, os seus filhos, ela também cuidou dos seus sobrinhos, os filhos da sua cunhada, que infelizmente ela deixou eles morrer e foi embora, mas Rispa ficou ali cuidando por meses e meses para não deixar seus filhos serem comidos por bichos.
Assim também eu posso agora comparar nos dias de hoje, nesta geração, esta mulher que Deus levou hoje, ela cuidou muito bem dos seus filhos, são filhos honrados, assim como também cuidou dos seus sobrinhos. E dentre os seus sobrinhos é o meu pai e todos os seus irmãos, que são, me parece que são 11 ou 12 irmãos. E com isso, 12 irmãos, isso, meu esposo está aqui me fazendo lembrar. Essa tia minha, ela cuidou porque a minha tia, ou seja, a minha avó, mãe do meu pai, ela faleceu no parto da mais nova, da caçula. Ela partiu para a eternidade. Mas antes disto, ela já sentia que Deus a levaria, que ela não poderia suportar o processo do parto. Então ela preparou um louvor glorioso para o Senhor. E essa tia que o Senhor levou hoje, a minha tia chamada Clara, ela está nos braços do Pai, ela está hoje regozijando, partiu esta manhã para os braços do Senhor para a eternidade. Mas antes disso, ela deu testemunho de que ela cuidou dos sobrinhos, que são os meus tios, o meu pai. Ela cuidou muito bem, como se fossem seus filhos, no Evangelho, na palavra do Senhor. Sempre que ela podia, ela estava presente. E cerca de 2 anos ela veio aqui em Tocantins e nos abençoou com suas palavras de bênção. Uma mulher virtuosa, uma mulher que deixa um legado de uma verdadeira serva de Deus, que trabalhou até agora com cerca de 90 anos. Ela iria fazer este ano 90 anos de fé, de trabalho na obra do Senhor. Soube honrar também o seu esposo, 70 anos de casada. Ficou o seu esposo, meu tio, agora, mas nós sabemos que o Senhor o consola seu coração e de todos nós da família. Eu fiz menção nesse testemunho porque nós podemos fazer a diferença na nossa geração. Você, mulher, pode fazer sim a diferença na sua geração. Seus filhos podem dar testemunho de você. Quando eles crescerem, eles podem dizer: minha mãe me ensinou a servir a Deus, minha mãe me ensinou a ser um homem justo, uma mulher honesta, minha mãe me ensinou a ser uma pessoa melhor, porque me ensinou dentro dos princípios da palavra de Deus. Nós temos o privilégio. Continuando aqui sobre essas noras de Jacó, todas elas deixaram seu legado, fizeram a sua parte, e assim foram constituídas as 12 tribos numerosas em Israel, com o propósito de Deus salvar todas as nações através das 12 tribos. Apesar de não ter acontecido isso, mas ainda vai acontecer. Depois que o arrebatamento da igreja acontecer, essas 12 tribos também serão trabalhadas, serão reunidas, e Deus fará com que elas sejam portas de entradas para a salvação de muita gente na guerra do Armagedon. Elas serão utilizadas ali para poder Deus trabalhar e salvar as nações. Mas enquanto isso, Deus está usando cada uma de nós que viemos através dessa linhagem de Judá, então de Maria, e assim Maria dá à luz a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nasceu como homem, não pecou, se entregou na cruz do Calvário, morrendo por toda a humanidade. E aqui estamos nós com o direito de cumprirmos também o nosso chamado, crermos nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, confessar ele publicamente que ele é nosso Senhor, Redentor, Salvador das nossas vidas, e assim esperarmos a promessa de nos levarmos para estarmos com ele eternamente. Mas no Novo Testamento eu quero mencionar com você uma preciosidade que eu aprendi estudando para essa live, e eu quero compartilhar com você. Lá em Lucas, no capítulo 2, o versículo 36, vai relatar alguns versículos de uma mulher que é da descendência de Azer e sua esposa, a nora de Jacó. Jacó
teve os seus 12 filhos, então dentre eles Azer com sua esposa, e veio então a neta chamada Sera ou Será, e a sua descendência foi se estendendo até chegar a essa mulher registrada no Novo Testamento, em Lucas capítulo 2, o versículo 36 a seguir. E o nome dela é Ana, conhecida como profetisa. Essa mulher guardou de forma muito linda, muito honrosa, a vinda do Messias, o nascimento do Messias, de Jesus Cristo. Ela casou-se e viveu 7 anos com o marido. Infelizmente ele morreu. E ela ainda era jovem, mas ela preferiu abdicar-se de se casar de novo e dedicar sua vida totalmente ao altar do Senhor. Essa mulher, que é da descendência de Azer, ela guardou essa promessa que o Messias nasceria e salvaria toda a humanidade. E ela estava no dia mais precioso. Com cerca de 84 anos de idade, ela estava presente, servindo no altar, com oração, com jejum e com trabalho no templo. Ela estava no templo, orando, jejuando, consagrando a sua vida totalmente ao altar do Senhor. E essa mulher, quando entra então aquele movimento para Simeão apresentar o menino Jesus Cristo que os seus pais trouxeram, então estava ali essa mulher chamada Ana, profetisa, participando de todos esses trabalhos da apresentação de Jesus Cristo, quando ele foi apresentado no templo, quando ele nasceu. Oh, que coisa linda é quando nós conhecemos a descendência e as promessas, nós temos firmeza de guardá-las, que elas são Deus é fiel para cumprir todas. E essa mulher guardou até ela ver com seus olhos também Jesus Cristo sendo apresentado por Simeão. Oh, que coisa linda! Então ela ali, que estava com a sua vida totalmente consagrada no altar, dedicando totalmente o seu trabalho ao Senhor, com jejuns e oração, ela também profetiza palavras de bênçãos para o Messias que havia nascido. Ela estava ali mais uma vez cumprindo o seu chamado. É isso que Deus quer de nós, mulheres, que guardemos as promessas de Deus em nossos corações e que cada criança que vir ao mundo sejamos profetas de Deus, de ministrar palavras de bênçãos para estas crianças, profetizar palavras de prosperidade, que serão crianças inteligentes, crianças que serão instrumentos nas mãos de Deus, crianças prósperas, crianças bem-sucedidas, crianças sábias e que vão crescer e vão dar testemunho da palavra de Deus, da sua promessa, que ela é fiel sempre, todos os dias. Ensine o seu filho no caminho em que deve andar e quando ele crescer não se desviará. Guarde a promessa que Deus tem na sua vida, mulher. Seja um instrumento de Deus para os dias de hoje, para esta geração. Cumpra seu chamado e não seja estéril, mas que você possa gerar filhos que possam povoar o reino de Deus, crescer o reino de Deus, e que sua descendência leve o seu nome avante, mas acima de tudo leve o nome do Senhor Jesus como Salvador de toda a humanidade. Este é o propósito de Deus para a nossa geração. Assim como foi com todas as noras de Jacó, Deus também está escolhendo você, todas nós, para continuarmos prosseguindo esta genealogia de geração de filhos e filhos que temam a Deus. Amém? Quero orar com você e por você. Eu sei que você está agora com o coração aberto e que a palavra do Senhor entrou no seu coração. Eu posso sentir isso porque eu estou aqui sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Você que está agora a meditar nessa palavra, feche
os seus olhos e abra teu coração. E eu quero te dizer que Deus tem coisas grandes para a tua vida. Deus tem milagres para a tua vida. Deus tem projetos para a tua vida. Creia no que o Senhor está me usando para falar neste dia para a tua vida. Deus te ama e não é por acaso que você veio ao mundo. É com propósito. Descubra seu propósito, seu chamado e cumpra ele para que tenha vida em abundância. Viva muito e seja feliz e seja próspera. Feche seus olhos. Pai, te damos graças pela tua palavra que se revelou ao nosso coração neste dia. Te louvamos pelo teu Espírito Santo que está ardendo em nosso coração, transbordando. Nós te louvamos e te damos graças. Toda honra e glória seja dada a ti, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Para tudo há um propósito. E agora tem tantas pessoas ao alcance, Senhor, deste vídeo, que precisam ser ministrados por uma palavra de vida, por palavra de vida, que elas possam a partir de agora ter novo alento, de esperança, de renovo, palavras de milagres, palavras de olhos espirituais abertos, palavras de cura interior e cura externa. Eu ministro cura, eu ministro milagres no nome poderoso de Jesus. Que o teu Espírito Santo vá de encontro a todas elas agora e sejam alcançadas, todas essas pessoas, homens e mulheres, sejam alcançados pelo poder do nome de Jesus Cristo e produza milagre, produza transformação, produza vida, perdão, no nome poderoso de Jesus Cristo. Assim oramos e cremos no nome de Jesus. Amém?